Tudo bem, gente? Hoje a gente vai começar o capítulo 15, né? Eu vou fazer um vídeo sobre a prova à parte. Eu vi que todo mundo foi muito bem, mas não vou falar de prova aqui não. Depois eu faço um vídeo de correção. E hoje a gente vai começar a quarta parte, né, do curso. A última parte, né? Agora essa semana até o último dia de novembro, que dá dia 30, vai dar numa segunda-feira, a gente termina essa parte. E depois eu corto a prova, sube, mantendo aí o planejamento, né, do curso. Os detalhes que eu queria falar com vocês é o seguinte, ó. Aqui nessa parte, fala integrais múltiplas, integrais integradas, essas são 15.1 e 15.2 que a gente vai falar hoje. E aqui integrais triplas, essas são 15.7. Então vai ser ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 7. Vai ser o conteúdo da quarta prova, tá bom? Vamos lá. A gente vai estudar nessa seção 15.1 integrais duplas sobre retângulos, mas de uma maneira mais menos cálculo e mais leitura, mais entendimento, tá bom? Então a gente vai bater um papo aqui agora sobre integrais duplas sobre retângulos. Então a primeira coisa que você precisa entender, para você entender o que é uma integral dupla, é lembrar da integral lá de cálculo 1, beleza? Integral de uma variável só. A gente tem uma soma, né? Vocês lembram, né? Tem um desenho aqui, né? Você tem um intervalo, uma função, você pega essa função e divide esse intervalo em subintervalos, e aí cada um desses subintervalos, na hora que você olhar na altura lá na função, vai gerar um retângulo, e você faz essa soma aqui é uma soma de áreas de retângulos, cuja base mede ΔX e a altura mede f de x asterisco. Né? O x asterisco é um ponto qualquer que você escolhe dentro do subintervalo. Para representar que é um ponto qualquer, o livro colocou assim, olha, o x asterisco 1, ele colocou aqui bem à esquerda, o x asterisco 2 ele colocou aqui mais ao centro, o x asterisco 3 ele colocou aqui mais à direita. Tanto faz. Como você vai fazer um limite com a quantidade de retângulos tendendo para infinito, né? Que é a mesma coisa de falar que a base desses retângulos tende para zero, como você vai fazer esse limite, pouco importa o lugar onde você vai colocar o seu x asterisco. Você pode colocar em qualquer lugar dentro desse subintervalo. Se você coloca ele, por exemplo, aqui à esquerda, o retângulo vai dar esse retângulo aqui maior, né? Agora, se você colocasse aqui à direita, esse primeiro retângulo aqui teria só essa altura, certo? Esse seria um retângulo um pouquinho menor. Mas, no limite, essa diferença que existe aqui da escolha, no limite, essa diferença não existe. Então, tá bom. Isso aqui que a gente viu em cálculo 1, na hora que definiu a integral aqui como uma área debaixo de uma curva, interpretada dessa maneira, né? Você coloca retângulos e soma a área de retângulos. Tá bom, isso tudo que a gente já bateu um papo, né? Se tiver dúvida sobre isso aqui, coloca nos comentários que a gente continua batendo esse papo. Isso aqui é um papo longo, né? Entender integrais demora um pouco. Então vamos lá. Isso aqui é cálculo 1. A gente calculava áreas debaixo de curvas. O que a gente vai fazer aqui em cálculo 2 é calcular volumes embaixo de regiões, beleza? Antes eram áreas debaixo de curvas e agora você volumes embaixo de superfícies aqui, né? Regiões, superfícies. E aí a primeira coisa que a gente vai aprender é integrar em retângulos. Então vamos começar pegando embaixo dessa superfície aqui um retângulo. E aí a gente define uma região R aqui que vai ser um retângulo. No caso,
o retângulo é esse retângulo aqui, ó. AB, esse X aqui representa produto cartesiano. Então, AB cartesiano CB é o seguinte, você pega em X, nessas primeiras coordenadas aqui, a gente costuma chamar elas de X, né? Então, em X, você está olhando de A até B, inclusive A e B. Então, aqui está o eixo X, está olhando de A até B. E em Y, a segunda coordenada a gente costuma chamar de Y, está aqui o intervalo CD, né? Então, em Y, a gente vai olhar para esse intervalo aqui. Para quem não sabe o que é um produto cartesiano, o produto cartesiano é um conjunto de pares ordenados, né? Se você está fazendo esse conjunto cartesiano, o produto cartesiano é um conjunto de pares ordenados, cuja primeira coordenada está aqui e a segunda coordenada está aqui. É isso que está falando nessa chave aqui, ó. Conjunto dos pares ordenados pertencentes a R2, tal que o X pertence ao intervalo AB e o Y pertence ao intervalo CD. Tá bom, isso aqui é um retângulo. Então, ó, o livro ainda fala assim, vamos supor inicialmente que a função seja positiva, mas isso aqui é desnecessário, beleza? Mas enfim, se você estiver pensando na função negativa, é só você fazer todo o raciocínio de novo e você consegue definir um volume negativo, né? Se você coloca esse objeto aqui embaixo do plano xy, você define que esse volume aqui é negativo. Mas isso é só um sinal. O gráfico de f é essa função aqui, né? Igual a gente estava conversando na terceira parte do curso. Seja S, o sólido que está acima da região R. Então, ó, essa região aqui, a gente costuma chamar região essa parte de baixo, né? Essa região aqui e esse gráfico de função definem um sólido, que é o sólido obtido em cima de R e embaixo da sua superfície. E esse sólido aqui está chamando de S, beleza? É tudo aquilo que está abaixo dessa superfície aqui, ó. Esse S está descrito dessa maneira aqui, ó. São os pontos no R3, ou seja, os pontos com 3 coordenadas, tal que o Z está entre 0 e o F, e o XY está pertencente a R2, né? Que são esses pontos aqui. Então, falta um 2 aqui. Então, tá bom. Tem um volume aqui embaixo. Como é que a gente faz para calcular esse volume, né, que está aqui abaixo dessa região? Você pode usar essa mesma ideia aqui, né? Como é que a gente fazia para calcular a área? A gente pegava o nosso intervalo e dividia ele em subintervalos. Agora, como é que a gente vai fazer para calcular o volume debaixo disso aqui? A gente vai dividir em pequenas regiões e vai calcular a área dessas pequenas regiões, aproximando essas pequenas regiões aqui por paralelepípedos, né? Esse objeto aqui, quadradão, é um paralelepípedo. Então, por exemplo, você tem essa superfície aqui. Você pode dividir a sua região lá embaixo no domínio, né, da sua superfície, em pequenas partes, né, como se fosse essas subdivisões aqui. Então, você divide ela em pequenas partes, escolhe um dos pontos, igualzinho a gente fez aqui. Aqui a gente podia escolher o ponto mais à esquerda, o ponto mais no meio, o ponto mais à direita, tanto fazia, porque a gente ia fazer um limite quando a quantidade de retângulos aqui tendia para o infinito, né? Então, o tamanho dessas bases aqui tendia para zero. Então, aqui é a mesma coisa. Você pega esses retângulos aqui, escolhe um ponto, tá vendo? Aqui ele escolheu um ponto em cada retângulo. Tanto faz, você vai escolher o ponto do meio, o ponto mais perto da quina, se você vai escolher um ponto, sei lá, qualquer ponto aqui serve. Mas você precisa escolher um ponto ali dentro. Escolhe um ponto ali dentro, cada ponto desse que você escolher define uma altura aqui que você vai formar o seu paralelepípedo, certo? Dependendo se você escolher mais
mais perto da beirada fica um determinado paralelepípedo e mais perto da outra beirada fica um outro determinado paralelepípedo, certo? Aqui nessa figura, se você escolher mais para esse canto aqui, o volume do seu paralelepípedo fica menor se você escolher o ponto lá de dentro mais perto desse canto de cá, que está em cima do mouse. Então, mas isso não faz diferença, certo? Isso não faz diferença por quê? Porque no final das contas, a gente vai fazer com que esses objetos aqui embaixo, né, essas áreas aqui embaixo, fiquem cada vez menores. E aí não altera para que essa soma convirja. Então tá bom, eu estou passando rápido, mas tem uma lida em toda essa sessão aqui, uma sessão mais de leitura. A gente pode definir o volume dessa maneira, né? Aqui ele separou em dois limites, por quê? Porque ele vai pegar esse retângulo e vai fazer primeiro esse lado aqui ficar pequeno, e depois ele vai fazer esse lado do retângulo ficar pequeno. É isso que está representado aqui por essas duas somas, beleza? É difícil fazer os dois ficarem pequenininhos ao mesmo tempo, certo? Então, isso você simplifica. Primeiro você diminui o tamanho desse lado do retângulo, depois você diminui o tamanho desse lado do retângulo. Integral dupla de f sobre o retângulo R é isso aqui, né? Então, esse objeto aqui representa um volume, né? É uma área vezes uma altura. Esse objeto aqui, ele é definido a partir do limite dessa soma aqui, que é essa soma aqui, certo? F de xy asterisco é uma altura, né? Xy asterisco é esse ponto que você escolheu aqui no meio. Você vai escolher um determinado x asterisco, y asterisco aqui, x asterisco, y asterisco aqui, você vai escolher um monte de pontos aqui dentro. Cada um desses pontos define uma altura. E esse delta A aqui é a área, né? A área desse pequeno retângulo. Então, você está fazendo uma soma de alturas vezes áreas, né? Então, isso aqui estão volumes e você está somando todos esses volumes para você calcular a integral debaixo dessa curva. Então, nota para a semelhança dessa soma aqui, para a definição dessa integral, né? Esse dA aqui está relacionado com uma pequena área que você coloca ali embaixo, e esse f de xy está relacionado com uma altura que você define ali sobre a sua função. E se você integrar esse objeto, né, se você sair somando aqui esse punhado de camarada, você consegue o volume embaixo dessa superfície definida pelo gráfico de f. Então tem a definição aqui com mais precisão, deem uma lida. E aí o livro começa com alguns exemplos que eu não estou muito interessado não, porque são exemplos mais numéricos. Eu quero chegar na parte da conta o mais rápido possível, mas é o seguinte, ó. Você tem uma região e uma função, que é essa função aqui, ó, f de x y igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Então, essa região aqui, definida estritamente nesse domínio, gera essa superfície que está em azul escuro aqui. Então, o exercício é estime o volume desse objeto que está aqui embaixo. Então, você pode começar fazendo o seguinte, ó. Você pega essa região e divide em 4, que nem esse camarada aqui fez, ó, dividir em 4. Escolhe um ponto ali dentro, qualquer. Pode ser qualquer ponto. Aqui ele pegou os pontos nas beiradas. Para a primeira região ele escolheu esse ponto. Para essa região ele escolheu esse ponto. Para essa região ele escolheu esse ponto. E para essa região ele escolheu esse ponto. E aí, cada um desses pontos define uma altura lá na sua superfície, né? Por exemplo, esse ponto aqui define qual altura, hein? 1, 2. Então, estou definindo essa altura aqui, né? O x é igual a 1 e o y é igual a 2. Então, deixa eu pensar. O x é igual a 1 e o y é igual a 2. Está aqui, né? Então, esse ponto aqui, x é igual a 1 e y é igual a 2, está definindo esse ponto, essa altura aqui, ó. X é igual a 1 e y é igual a 2. E aí, você pode fazer a área desse negócio aqui de baixo, que é 1, certo? Porque esse aqui mede 1, isso aqui mede 1. Então, é 1 vezes essa altura aqui.
obtida a partir do f de 1, 2. f de 1, 2 é 16 menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes 2 ao quadrado, que dá 15 menos 8, que é 7, né? Então, esse paralelepípedo aqui tem volume 7. Faz a mesma coisa para este aqui, para este aqui, para este aqui, e soma as áreas, os volumes desses paralelepípedos e encontra aqui o 34. Mas aí você pode se perguntar, será que essa aproximação que você fez é boa o suficiente? Será que o volume debaixo desse objeto aqui é 34? Se eu pegar 34 litros de alguma coisa e colocar no objeto assim, será que vai preencher tudo? Então, de bate-pronto, na hora que você olha para esse desenho aqui, você percebe que não, né? Que não, é uma aproximação, mas está longe de ser uma boa aproximação, né? Pensando assim, num caso prático, né? Que você está querendo, sei lá, encher um balde d'água. E aí, o que você pode fazer para você melhorar esse volume? Você pode dividir essa sua região aqui, que antes você tinha dividido em 4 partes, você pode dividir ela em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 partes, né? 4 por 4 aqui. Você pode dividir a sua região em 16 partes. E aí, encontrar mais paralelepípedos para você calcular o volume de cada um desses paralelepípedos aqui, somar todos eles, e nesse caso aqui, a gente pode encontrar esse valor aqui, 41,5. Você pode ficar satisfeito ou não. Se você não estiver satisfeito, você pode dividir a sua região, que no caso é essa região aqui. Primeiro você divide em 4, depois você divide em 16, e aqui você pode dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece que ele está dividindo em 64 paralelepípedos, né? E aí você pode calcular o volume de todos eles, somar, e nesse caso aqui você vai encontrar esse valor. Se em vez de 16, em vez de 64, você dividir em 16 ao quadrado, 16 ao quadrado é quanto, hein? 16 é 2 a 4, então é 2 a 8, né? Então 2 a 8 é 216? É porque 2 a 10 é 1000, né? Então 2 a 9 é 512, então 216. Não, 216, peraí, 64, 128, 256. Então, você está dividindo essa sua região aqui não mais em 4, não mais em 8, em 16, não mais em 64, você está dividindo em 256 pequenos paralelepípedos aqui, soma as áreas de todos eles e encontra esse valor aqui, ó. Você pode ficar satisfeito com isso ou não. E aí você pode divide essa região aqui cada vez mais. E quanto mais você vai dividindo, essa soma vai convergir para um lugar, que é isso que significa falar que a integral de não sei o que lá é b. Significa que essa soma aqui, ó, está convergindo. Então, se a gente for dividindo cada vez mais, a gente pega esse volume aqui e ele vai convergir para um valor, que é o valor da integral. Então, tá bom. Então, pensem nessa ideia aqui, tirem dúvidas, façam perguntas, tem muito papo aqui. Esse próximo exemplo dessa sessão fala assim, olha, calcule essa integral aqui, ó. E aí, se você fizer o desenho dessa função, f de x y igual a raiz de 1 menos x2, dentro desse domínio aqui, ó, de x, o x variando entre menos 1 e 1 e o y variando entre menos 2 e 2, você vai encontrar essa parte aqui que é metade de um cilindro, né? O x aqui varia de menos 1 até 1, o y varia de menos 2 até 2, e a função aqui abaixo, aqui em cima, né? A função aqui em cima, essa função aqui que dá esse semicírculo, né? Então, semicírculo se você cortar, né? Se você cortar em x igual a y igual a constante, né? Corta em y igual a constante, chega nesse semicírculo aqui. E aí, se você tiver que calcular a integral dupla dessa função dA, o que você está fazendo na prática é calcular o volume aqui embaixo, entendeu? Então, se você tiver que, por exemplo, realizar essa conta aqui, você pode fazer essa ideia
Mas aqui o livro começa falando, seria muito difícil calcular a integral diretamente da definição, mas como você conhece esse objeto aqui, basta você calcular o volume desse objeto, né? O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, calcula que a área da base multiplica por essa altura aqui e lembra de dividir por 2 porque você está calculando a metade da área de um cilindro, né? Então, esse exemplo aqui te ensina a pensar que a interpretação geométrica às vezes é importante, né? Às vezes você tem que calcular uma integral que você ainda não sabe fazer nada. A princípio a gente não sabe fazer nada, né? Então você tem que calcular essa integral aqui. Você sabe que essa integral aqui representa um volume debaixo de uma função. E aí, se você souber calcular o volume debaixo dessa função de outra maneira, você acabou de calcular essa integral, certo? Então, isso que esse exemplo explora. Essa regra do ponto médio aqui é só para uma regra prática para quando você estiver escolhendo os pontos, você escolhe um ponto médio aqui do seu retângulo e faz as contas nele, beleza? Mas eu não vou ficar parando muito nisso daqui não. Como você pode escolher qualquer ponto, você pode escolher o ponto médio. E aí escolher o ponto médio facilita, pelo menos computacionalmente, para você dizer quais pontos você vai escolher. Então, nem precisa parar muito aqui não, beleza? Dê uma lida, mas não fica muito preso nisso daqui não. Isso aqui é só uma coisa prática para você escolher um ponto ali de dentro para ficar fácil na hora de fazer contas computacionais, que a gente não vai fazer esse tipo de conta aqui. Vou deixar isso aqui para cálculo numérico, quando vocês estiverem fazendo cálculo numérico. Então, tá bom. Será que eu já vou para a próxima sessão? Valor médio. Já vou indo para a próxima sessão. Antes de chegar na próxima sessão, só que propriedades das integrais duplas são as mesmas propriedades de integrais, beleza? Não tem muito mistério não. Ó. A integral da soma é a soma das integrais, constante vezes a integral é a constante, você consegue tirar a constante para fora. E aqui está falando aqui, ó, se uma função é maior do que outra, para um determinado domínio, então a integral dessa função vai ser maior do que a integral da outra, certo? Por quê? Você pensa aqui que você pode interpretar isso aqui como um volume, né? Se essa função aqui está mais acima, o volume que você vai obter aqui é maior do que o volume que você vai obter aqui na direita, né? Porque essa função g está mais abaixo, certo? A função g é menor do que f para todo x e f. Esses exercícios aqui não para aqui, beleza? Vai direto nos exercícios da seção 15.2, que a gente vai falar aqui agora, que é integrais iteradas, né? Então, o que a gente estava falando aqui na sessão anterior? Ó? A gente estava falando que esse objeto aqui, integral dupla de uma determinada região de f, que é uma função de duas variáveis dA, a gente estava falando que esse objeto aqui representa um volume, daquela maneira que a gente estava conversando ali com os paralelepípedos. Mas até então está abstrato, né? Tá abstrato. Divide ali em retângulos, depois você pega alturas, forma paralelepípedos, calcula aquelas áreas ali. Isso não é prático, está meio nebuloso ainda, certo? Ninguém vai fazer isso em cálculo, certo? Ninguém vai pegar a região, dividir em várias partes. A gente precisa de uma ferramenta prática. E a ferramenta prática é esse objeto que a gente vai aprender a fazer aqui agora, né? Integrais iteradas. Então, a sessão começa lembrando que é difícil de calcular integrais de uma variável só. Lembra, né, que às vezes a gente calcular a integral era um passo que às vezes exigia um pouco mais de detalhes e às vezes calcular a derivada era uma coisa mais imediata, né? Cálculo de integral duplas, para definição, é ainda mais complicado, porém nessa sessão veremos como expressar a integral. Então é isso que eu acabei de falar. Né? Então tá bom. O que essa sessão vai fazer é fazer você pensar no seguinte, olha só. Quando a gente derivava funções de duas variáveis, a gente derivava parcialmente, né, fazendo derivada parcial. Bom, o que eu estou falando aqui é esse parágrafo, tá bom? Leia isso aqui, ó. Mas o que a gente fazia lá com derivadas parciais,
era supor que uma das variáveis é o x ou y, dependia de qual derivada que você estava calculando, né? Se era derivada em relação a x ou se era derivada em relação a y. Dependendo da derivada que você escolhia, né? Se era x ou o que você precisava, dependendo da derivada, você mantinha uma das variáveis constante e derivava na outra variável, né? Então, por exemplo, você mantinha y constante e derivava em relação a x, se você estivesse calculando a derivada da função em relação a x. E aí, geometricamente, o que você tem? Você tem uma superfície, corta a sua superfície num plano, esse plano gera uma curva, e essa curva tem inclinações dadas pela integral que você está calculando ali em determinado plano y, né? Y igual a constante. Aqui você vai fazer a mesmíssima coisa. Se você tem que integrar numa superfície, você pode manter uma das variáveis, é o x ou y, constante. Se você integrar em relação a x e manter y constante, cada uma dessas integrais em relação a x, cada uma dessas y constante vai gerar uma área, e aí depois você só precisa somar esse negócio, varrer esse objeto, tipo assim. Eu tenho um desenho aqui que explica isso que eu estou falando, tipo assim, ó. Você tem que calcular o volume debaixo dessa superfície aqui, ó. Então, você pode manter, nesse caso aqui, o cara manteve o x constante, ó. Manteve o x constante, e aí, quando você mantém x constante aqui, você tem essa área aqui, que é obtida a partir de uma integral em relação a y, né? Você integra em relação a y e chega nessa área vermelha, rosa aqui. E aí depois, se você tiver essas áreas aqui e fizer uma soma aqui em x, né, ou seja, uma integral aqui em x, você vai somar um monte de carinha aqui e vai conseguir esse volume aqui. Tá que soma, que é uma palavra errada que eu estou falando, né? Porque cada um desses objetos aqui tem volume zero, né? Então, se você somar essas áreas, você não vai conseguir um volume diferente de zero, certo? Então, lembra que você define aqueles retângulos lá e faz aquele limite, tá bom? Eu estou dando uma simplificada aqui. Então, você pode pegar essa área aqui, que é obtida através de uma integral em relação a y, e aí para cada x igual a constante, você vai ter uma área diferente, depois você soma isso tudo aqui para você conseguir o volume aqui de baixo. Certo? Então, a ideia é essa. Deem uma lida aqui e a gente pode bater um papo, tirar dúvidas nos comentários. Mas eu vou para a parte que mais me interessa, que é a parte do cálculo, tá bom? Deixa eu fazer umas contas aqui no quadro. Então vamos lá. Esse objeto aqui é o quê? Uma integral dupla de 0 até 3, de 1 até 2, de x2y vezes dy dx. Então, vamos primeiro entender o que é que a gente vai fazer. Vou pegar aqui um espaço tridimensional, aqui o eixo z, o eixo x, o eixo y, aqui é x, aqui é z. E aí, tem o dy dx, né? Aqui, olha, o que eu faço é primeiro calcular essa integral aqui e depois calcular essa integral aqui de fora. Ó. Na prática, o que eu estou fazendo? Ó, o y está valendo de 1 até 2, então o retângulo que eu estou olhando, ele pega o y aqui de 1 até 2 e o x de 0 até 3. Então, o x eu estou de 0 até 3, que é uma coisa assim, né? O retângulo é um retângulo aqui. Ó. Então, em cima desse retângulo tem uma função, que é essa função aqui, x2y, que eu vou fingir que é uma coisa assim. Eu não sei que curva que é essa, que superfície que é essa não, mas eu vou fazer aqui só um esboço, beleza? Vai ficar uma coisa assim, sei lá, uma coisa assim. Deixa eu ver se esse desenho aqui está satisfatório, né?
aqui bate aqui bate aqui, sei lá, aqui, aqui. Então, tem uma curva ali em cima, que é a curva F, que no caso aqui é x2y. A curva aqui em cima tem um retângulo lá embaixo, que é o retângulo y variando de 1 até 2 e o x variando de 0 até 3. E aí eu vou calcular o volume embaixo dessa minha superfície. E aí o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, primeiro calcular uma integral dy, e cada integral dy eu estou mantendo x constante, né? Então eu estou olhando para esses planos aqui, x é igual a constante. X é igual a constante. E aí, na hora que eu olho para x é igual a constante, lá na minha região, né, no meu volume aqui, no meu objeto, eu tenho uma coisa assim, mais ou menos. Né? Sei lá, uma coisa aqui e uma coisa aqui. Que vai gerar uma determinada área aqui debaixo desse meu... Uma área debaixo desse meu objeto aqui tridimensional. Né? Como é que eu chamo isso daqui, hein? Debaixo desse sólido, né? Posso pensar assim, que é uma área aqui debaixo desse... Sei lá, dentro desse sólido. Então vamos calcular primeiro essa integral aqui, dy. Para calcular uma integral dy, eu mantenho um x constante. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia lá nas derivadas parciais. A gente vai manter o x constante e vai integrar em relação a y. Beleza? Integrar em relação a y. Então, essa integral primeiro aqui eu vou deixar ela quietinha. Vou fazer assim, ó. Isso daqui é... Vou fazer o que está dentro dessa chave aqui primeiro, tá bom? Vou fazer bem devagarzinho. Então, vou fazer assim, ó. Integral de 1 até 2 de x2y dy. Então, se eu for manter o x constante, eu posso tirar ele para fora da integral. Naquelas propriedades que a gente estava conversando. Esse aqui é x2, integral de 1 até 2 vezes y dy. Uma primitiva de y é y2 sobre 2, né? Então, isso aqui é x2, que multiplica y2 sobre 2, nos limites de integração, né? Eu estou olhando de 1 até 2. Isso daqui é quanto? Isso daqui é 4 sobre 2, que é 2 menos 1 sobre 2. Então, vai ficar x2 que multiplica 2 menos meio? 2 menos meio é 3 meios, né? Estou fazendo rápido demais? Deixa eu fazer devagar. x2 que multiplica 4 sobre 2 menos 1 sobre 2, que é igual a x2 que multiplica 3 meios. Então, se você fizer x é igual a constante, essa área aqui vai ser a constante ao quadrado vezes 3 meios. Essa área aqui. Mas agora você pode varrer essa área, como se você estivesse somando todas essas áreas, para você calcular o volume desse sólido. Para fazer isso, você calcula essa integral aqui, né? De 0 até 3 dx. Dessa função aqui. Essa função aqui é essa integral aqui de dentro. Tipo assim, ó, será que nesse cantinho aqui vai caber? Faltando a integral de 0 até 3 desse objeto aqui, que está aqui dentro, né? Então, esse objeto aqui é x2 vezes 3 meios dx. E aí, essa integral aqui é uma integral de cálculo 1. Você pode passar esse 3 meios para fora, fica 3 meios, integral de 0 até 3 de x2 dx. Isso daqui é 3 meios de x3 sobre 3. Não vou cortar aqui não, vou fazer assim, ó. Calculado de 0 até 3, isso daqui é 3 meios, que multiplica 3 ao cubo sobre 3 é 3 ao quadrado, fica até 9. E aí, menos 0, né? Menos 0. Então, isso daqui é 27 sobre 2. Então, se você tiver que calcular o volume embaixo dessa superfície, você pode calcular dessa maneira.
Você acha essa área aqui, depois você varre essa área, dá 27/2. Uma coisa importante de se observar é o seguinte, ó, se você calculasse, por exemplo, uma área assim e varresse a sua região aqui, e não calcula uma área aqui e varre assim, mas calcula uma área aqui e varre assim, tem que dar esse 27/2 da mesma maneira. Esse teorema chama teorema de Fubini. Se você calcula uma integral dy, dx, ou então dx dy, tem que dar a mesma coisa, desde que essa função aqui seja uma função contínua, né? que é o tipo de função que a gente gosta, né? Uma função sem problemas. Sem problema de cálculo, é uma função contínua. Não vai fazer, não, mas vamos fazer, né? A integral que a gente tinha antes era uma integral dy dx, essa função aqui. E agora a gente vai fazer o dx dy. E vamos interpretar isso aqui geometricamente. Então, ó, de novo, vou construir o nosso espaço tridimensional. Então, aqui é x, aqui é y, aqui é z. O meu domínio é o mesmo. Nota aqui, se eu estou primeiro integrando em relação a x, o x está aqui, né? Então, aqui isso aqui de 0 até 3 é em x. E depois eu vou integrar de 1 até 2 aqui em y. Então, em x, eu continuo aqui de 0 até 3. E em y, eu continuo de 1 até 2. Né? Formando esse mesmo retângulo aqui no meu plano xy. E aí eu tenho a função x2y lá em cima, né? Sei lá o que é isso. Que eu tinha desenhado aqui anteriormente. Uma coisinha assim. Essa função aqui é a função de x2y. Esse ponto aqui é 1, então 2, aqui é do 0 até 3. E aí vamos primeiro calcular essa integral aqui, ó, dx. Agora eu vou fazer uma outra escrita, tá bom? Antes eu tinha separado aqui, agora eu vou escrever tudo junto. Ó, primeiro eu vou fazer essa integral aqui, que é uma integral de cálculo 1. Uma integral dx. Então, se eu estou integrando em relação a x, eu mantenho o y constante. O que significa manter y constante aqui geometricamente, né? É eu pegar y constante, y igual a constante, define um plano. Esse plano define uma área aqui no meu objeto, que é uma área assim. Então, esse plano define uma área, e depois que eu tenho essa área, é só eu calcular todas essas áreas somadas aqui para eu conseguir esse volume, beleza? De novo, na hora que eu falo aqui somar áreas e vai dar um volume, eu estou apelando um pouco bom, né? Lembra que você precisa pensar que você está calculando quadradinhos aqui e depois fazendo volumes de paralelepípedos. Na hora que eu falo que eu estou somando essas áreas aqui, é uma força de expressão, beleza? É uma analogia. Na hora que você pensa assim, você tem uma área que você soma a área, né? Por quê? Porque integral é uma soma, né? Infinita, né? Você pode começar pensando assim. Tá, então, dito esse perdão aqui da palavra, né? Porque você falar que somar áreas dá volume é ultrajante, né? Essa não é a verdade, mas a gente consegue interpretar um pouco melhor a partir desse raciocínio. Tá bom. Então, esse objeto aqui representa uma área. E aí, esse objeto que representa uma área está certíssimo, tá bom? Isso aqui não tem defeito nenhum na fala, não. Esse objeto aqui, para cada y igual a constante, você vai ter uma determinada área. Vamos calcular essa integral aqui, que representa essas áreas. Cadê? Então, tá bom. Vou calcular essa integral aqui, integral em relação a x. Então, y é constante, eu posso colocar ele para fora. Vai ficar assim, ó. Integral de 1 até 2, o y eu vou colocar para fora, vai ficar a integral de 0 até 3, de x2, dx
dy. Então, primeiro eu estou calculando dx. E a integral de x2 é x3 sobre 3, né? Esse aqui vai ficar integral de 1 até 2 de y de x3 sobre 3 avaliado de 0 até 3 dy. Então, eu integrei aqui essa primeira integral. Então, isso daqui vai ficar 3 ao cubo sobre 3, que é 9, menos 0. Então, isso daqui vai ficar integral de 1 até 2, vezes y vezes 9, né? Que é 9y dy. Então, quem vai escrever 9y dy, eu já vou colocar esse 9 aqui para fora, tá bom? Vai ficar 9y dy. Agora, você só precisa integrar esse brother aqui. A integral disso aqui é y2 sobre 2, né? Então, isso daqui é 9 que multiplica y2 sobre 2 nos limites de integração, que é de 1 até 2. Isso daqui é 9 que multiplica 4 sobre 2 menos 1 sobre 2, que é 3 meios vezes 9, 27 meios. Que é a mesma coisa que a gente tinha calculado daquela outra maneira, viu? Ó, se você calcular uma área assim e fizer uma integral assim, é a mesma coisa de fazer uma área assim e calcular uma integral assim. Vamos fazer esse exemplo aqui agora. Calcule a integral dupla na região R dessa função dA, onde a região R é igual a esse retângulo aqui. Ó. Então, eu não sei calcular a integral dA ainda, né? Não sei calcular a integral dA. Mas eu sei calcular uma integral dx dy, certo? De novo, né? Vamos fazer um desenho. Aqui está o eixo Z, aqui está o eixo Y, aqui está o eixo X. Essa região aqui é qual região? Ó, o X está variando de 0 até 2. A gente usualmente chama essa primeira coordenada aqui de X, certo? Então, X está variando de 0 até 2. Aqui X, Y, está variando de 0 até 2. E o Y variando de 1 até 2. Então, o retângulo que eu estou calculando a integral é esse retângulo aqui. No caso aqui é um retângulo mesmo, né? Esse lado aqui vale 2, esse lado aqui vale 1. Então, então eu tenho que calcular uma integral nessa região dA. Então, a minha função é uma coisa aqui em cima, tá bom? Eu sempre uso o mesmo desenho, que é esse negócio aqui em cima. Essa daqui é a minha função, que é x menos 3y2. E aí, você precisa calcular esse volume, né? Uma integral dupla nessa região dessa função dA é o volume que está aqui embaixo. Eu não sei calcular dA, mas eu sei calcular dx dy. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular uma integral de x menos 3y2 dx dy ou dy dx. Tanto faz. Se essa função aqui é constante, tanto faz a ordem que você vai calcular aqui, dx dy ou dy dx. Você escolhe, é uma escolha, tá bom? Tem hora que essa escolha aqui ajuda, tem hora que essa escolha aqui atrapalha. Se você escolher, por exemplo, às vezes dx dy é mais fácil do que calcular dy dx. Eu vou fazer um exemplo disso daqui a pouquinho. Então, ó, aqui eu estou afim de calcular dx dy, beleza? Mas é uma escolha. Então, eu vou calcular dx dy. Então, primeiro eu vou integrar em relação a x. Então, os limites de integração aqui, primeiro eu vou olhar ali no x, né? Está de 0 até 2. Então, aqui de 0 até 2 e é y. Está de 1 até 2. Está de 1 até 2. Se eu tivesse calculado essa integral aqui dy dx, de 0 a 2 ia ficar aqui fora e de 1 até 2 ia ficar aqui dentro. Tá bom? Atenção aqui para onde você vai colocar os seus limites de integração. Armou a integral? Calcula, bicho. Agora é só fazer integral de 1 até 2. Ó, eu estou integrando em relação a x. Então, meu y é constante. Tá bom? Então, eu vou integrar em relação a x. Integral de x é x2 sobre 2. Então, isso aqui é x2 sobre 2. Menos 3y. Então, menos 3y é uma constante.
Integral de constante é constante vezes x, né? Então, isso aqui é menos 3y2x. Vocês entendem isso aqui? Quanto que é a integral de 5? Integral de 5 dx. Isso aqui é 5x, né? É a constante vezes... É isso que eu fiz aqui, né? Integrei uma constante. Está aqui. Nos limites de integração, que é de 0 até 2. Então, eu integrei aqui dx, o próximo integral que eu tenho que calcular é dy. Mas esse eu substituí nos limites de integração aqui primeiro. Ó. Isso aqui é a integral de 1 até 2 de... Bom, primeiro em 2 vai ficar... Vamos lá, né? Devagar. 4 sobre 2, que é 2. Aqui vai ficar menos 3y2 vezes 2. Tá? Menos 6y2. Então, em 2, eu tenho isso daqui. Menos o que eu tenho aqui em 0, né? E em 0 eu tenho 0 menos 0. 0 é 0 mesmo. Que bom. Menos conta, né? E agora eu preciso calcular dy. E aí, o que eu faço? Calculo a integral normal. Então, isso aqui é a integral de... Já vai pegar isso aqui de uma vez, né? Ó, 2y. Integral de 2 é 2y. Integral disso aqui é 6y3 sobre 3. Então, menos 6y3 sobre 3. Eu já posso cancelar esse 6 com esse 3 e deixar só 2, né? 2. Se você quiser conferir a conta, e esse é bom, é só você derivar esse objeto aqui em vez de dar esse, né? Se você derivar esse aqui, vai dar 3 vezes 2y2. Então, beleza, a integral está certinha. E agora você substitui nos seus limites de integração, que é de 1 até 2, né? Substitui aqui nos limites de integração. Vamos lá, né? Primeiro aqui em cima é 2 vezes 2 menos 2 vezes 8 menos, que está lá embaixo, né? É 2 menos 2. Quanto é isso aqui? Isso aqui dá 0, isso aqui dá 4. 4 menos 16. Então, a área que eu fiz ali está errado, né? A superfície, a área não, né? A superfície lá de cima, não é lá em cima não, né? Pega a coisa negativa, né? Então, a superfície mais embaixo ali do meu plano XY. Não necessariamente ela está toda embaixo, mas a maior parte dela está embaixo porque o volume deu negativo. Olha para esse exemplo aqui, que eu falei que a escolha é importante. Ó. Vamos calcular essa integral y vezes seno de xy. dA na região R, onde R é aquela região ali. Então, primeiro eu vou calcular a integral dx dy. Vai ficar y seno de xy dx dy. Se eu estou calculando primeiro dx, estou calculando primeiro de 1 até 2. Depois em y de 0 até π. Então, eu vou calcular dx, né? Quer dizer, calcular dx primeiro. Então, y é constante. Eu posso colocar a constante aqui para fora. Fica integral de 0 até π vezes y, integral de 1 até 2, seno de xy dx dy. Integral de seno de xy dx. Ó, vamos lá. Integral de seno de 5x dx. Como é que vocês fazem isso daqui? Tem várias maneiras. Você pode fazer isso de cabeça. Você pode fazer por substituição. Você chama u é igual a 5x. Então, du é igual a 5dx. Certo? du dx é igual a 5. Então, du é igual a 5dx. E
Então, essa integral aqui, integral de 5x dx, fica integral de seno de u dx, que é du sobre 5. Então, du sobre 5. Né? Então, esse 1 quinto eu vou colocar aqui fora. E aí, a integral de seno de u du é menos cosseno de u, né? Se eu derivar isso daqui, dá isso daqui. Voltando para as origens, isso daqui é menos cosseno de 5x sobre 5. Então, você pode fazer assim, que é o jeito certo de fazer, beleza? Você faz por substituição. Você pode fazer de cabeça. Você pensa assim, ó. Você tem que integrar seno de 5x. Então, a sua integral vai ser menos cosseno de 5x. Tá certo? Não, por quê? Porque se eu derivar isso daqui, a derivada disso daqui dá seno de 5x vezes 5. Então tem um vezes 5 aqui me atrapalhando. Então eu tenho que anular ele. Para eu anular ele, eu divido por 5. Então a integral de seno de 5x, você pode fazer assim de cabeça, ou então você faz substituição. Faça a sua escolha aí. Mas aqui, em vez de ter a integral de seno de 5x, a gente tem uma integral de seno de yx. O y é constante. Então, essa integral aqui é menos cosseno de yx sobre y. Né? No caso aqui, o y faz papel do 5, que a gente estava calculando a integral aqui agora. Então, essa integral aqui, nesses limites de integração, né? De 1 até 2. Aí, vezes y, integral de 0 até π, dy. Então, a gente vai substituir o x aqui. Ó. Eu posso cancelar de cara esse y com esse y, né? Vai ficar igual a integral de 0 até π de x, que eu vou substituir por 2 primeiro. Vai ficar menos cosseno de 2x menos esse cara aqui de baixo. Esse cara aqui de baixo vai dar cosseno de... Ih, eu fiz bobagem, né? Cosseno de 2y. Isso aqui é 2x aqui, ó. O x eu coloquei igual a 2. Menos vai dar um mais cosseno de y. dy. Todo mundo comigo aqui? Agora eu só preciso integrar isso aqui, de integral de cálculo 1 mesmo, né? Ó, integral de cosseno de 2y é quanto? Posso fazer de cabeça, então fazer substituição, tanto faz. Integral de menos cosseno de 2y vai dar quanto, hein? Dá menos seno de 2y. Por que menos seno de 2y? Porque se eu derivar isso daqui, vai dar menos cosseno de 2y vezes 2. Então eu tenho que cancelar esse 2. É que a integral de cosseno de y é seno de y. Se eu derivar isso daqui, dá isso. Nos limites de integração, de 0 até π. Então isso daqui vai ficar, ó, menos seno de 2π. Seno de 2π é a mesma coisa de seno de 0, que é 0. Isso aqui é 0. Seno de π é 0. Eu dou 0. 0 mais 0 mais 0 menos 0. Tudo 0. Deixa eu ver se eu estou fazendo conta errada. Um minutinho. Não, é isso mesmo. Eu conferi a conta aqui. É isso mesmo, né? Substituindo aqui dá 0, mais 0, depois menos 0, menos 0, que é 0. Ok. Então, nota, ó. A gente teve que calcular uma integral, escolher o primeiro dx, dy. Deixa eu escolher dy, dx, para vocês verem o que vai acontecer com essa integral. Vou apagar isso aqui. Vamos lá, né? Vamos calcular essa integral dA aqui, só que o dA, em vez de ser dx, dy, agora ele vai ser dy, dx. Integral de y, seno de xy. Integral dupla, primeiro em y, então é de 0 até π primeiro, depois em x, é de 1 até 2 depois. Ó,
olha como que uma simples diferença na escolha muda aqui para facilitar contas, certo? Primeiro a gente calculou dx dy, e aí essa integral aqui usou uma substituição, mas dá para fazer de cabeça. Aqui agora você tem que calcular dy primeiro. Então você vai manter x constante. Você tem um produto de duas funções de y aqui. Ó. E aí, uma das técnicas que a gente usa para integrar isso aqui é fazer integral por partes, né? Porque você tem um polinômio vezes uma função senoidal. Se você usar por partes, esse polinômio aqui, baixo grau, né? Então, essa é a técnica que a gente vai fazer. Então, vamos lembrar como é que é integral por partes. Para lembrar como é que é integral por partes, eu faço assim, ó. Eu faço f vezes g, então x vezes f vezes g. Faço o produto de duas funções, derivo, e aí pela regra do produto, eu tenho derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes derivada do segundo, integro, vai ficar integral da derivada do produto, é igual a integral de f'g mais integral de fg', e aí a integral da derivada é o próprio produto, isso aqui ficou integral de f'g mais integral de fg'. Pega qualquer uma dessas coisas e leva para o outro lado, fica assim, ó, a integral de fg' é igual a fg menos integral de f'g. Então, nesse caso aqui, eu peguei isso daqui e levei para o outro lado. Né? Então, isso aqui é integral por partes. Eu vou usar essa integral por partes para integrar essa função aqui em relação a y. Aqui também eu preciso fazer uma escolha inteligente, né? Aquela que vai diminuir de fato um grau. Então eu preciso chamar f de y ali no caso, né? No meu caso ali, o f é igual ao y e o meu g' é igual a seno de xy. Por quê, né? Porque depois vai aparecer f vezes g, beleza? E aqui vai integral de f' vezes g. Aí f', se f for y, f' vai ser 1, né? E vai ficar só a integral de g. Então vamos lá. Eu mudei a notação aqui para f e g, mas em geral, quando eu escrevi em cálculo 1, eu fazia u e v, né? Chamava isso aqui de u e v. E aí vocês lembram integral de u, v' é igual a uv menos integral de u' v. Tem gente que, em vez de chamar u' e v' chama du e dv. Tem várias notações para integral por partes. Então, eu vou integrar bem devagarzinho. Vou começar nessa função aqui de dentro. Ó, vou escrever aqui do lado. Ó. Integral de 0 até π de y vezes seno de xy dy. Vou começar calculando essa integral aqui. Ó. Então, é f vezes g. F está aqui, g está aqui, mas eu tenho g', né? Então eu preciso de g. Então, se a derivada é seno de xy, quem que é a função? Olha só, f' é igual a 1 e o meu g é igual a cosseno de xy. Deixa eu pensar, se eu derivar isso aqui, dá menos seno. Então, menos cosseno, se eu derivar em relação, estou derivando em relação a y, né? Se eu derivar em relação a y, isso aqui, cai um x aqui para fora, então tem que dividir por x. Então, meu g é isso aqui. Então, isso aqui é f vezes g, então é y vezes menos cosseno de xy sobre x, então f vezes g, menos uma integral de f' g. F' é 1 e o g é aquilo que está escrito lá embaixo. Então, menos uma integral de g, que no caso é menos, então é mais cosseno de xy sobre x dy. Né? A gente está integrando dy.
pegando y. Essa integral aqui é fácil, né? Porque eu tiro 1 sobre x aqui por lá fora e faço aquela integral de cabeça, né? Quanto que dá isso daqui? Isso daqui dá... Ah, nos limites de integração, não posso esquecer. Nos limites de integração aqui e aqui também, não posso esquecer não. Então, ó, vou começar substituindo os limites de integração aqui. Então, o y vai variar de π até 0. Então, vai ficar cosseno de... Quanto, hein? Cosseno de x vezes π. Não muda nada, né? Eu vou deixar assim, ó. Menos π cosseno de x vezes π sobre x menos. Agora, quando o y é 0, aí isso daqui dá 0 vezes 1 sobre x, que é 0. Então, substituir aqui nesse limite aqui deu isso, nesse limite aqui deu 0. Mais a integral de cosseno de xy sobre x. Então, vou deixar esse 1 sobre x aqui do lado de fora e vou integrar cosseno de xy. Quanto que dá a integral de cosseno de xy? É seno de xy? Bom, se eu derivar seno de xy, dá cosseno de xy vezes x. Então, eu preciso cancelar esse x que dá aqui. Então, se eu derivar essa função aqui em relação a y, eu tenho cosseno de xy. Por quê? Se eu derivar isso aqui em relação a y, tem seno de xy, se eu derivar da cosseno de xy, vezes x. Aí o vezes x cancela com isso daqui e vai ficar só cosseno de xy. Nos limites de integração, que é de 0 até π. Então isso aqui vai ficar quanto? Ó, vai ficar menos π cosseno de x vezes π sobre x mais aqui, se o y for π, vai ficar seno de πx ou xπ, tanto faz, né? Sobre x2. Se o y for igual a 0, vai ficar seno de 0, que é 0. 0 sobre x2, que é 0. Ufa! Então, essa integral aqui deu isso. A gente usou por partes. Agora, a gente precisa calcular essa integral aqui em relação a x. Nesse limite de integração aqui de 1 até 2. Vamos lá. Eu preciso calcular a integral de 1 até 2 dessa função aqui, ó. Menos π cosseno de x, πx ou xπ, tanto faz. Então, vamos botar uma ordem aqui. Vou colocar πx. πx sobre x mais seno de πx sobre x2 dx. Eu acho que para eu calcular essa integral aqui, eu também preciso de usar uma integral por partes. Sobre x vezes cosseno de x. Na hora que eu integrar, vai aparecer um ln. Deixa eu pensar como que eu vou calcular essa integral aqui, ó. Eu acho que é por partes, mas deixa eu pensar, ver se eu tenho alguma conta errada aqui. Deixa eu dar uma pausa, um minutinho. Bom, até aqui está tudo certo. Mas eu estava dando uma olhada na técnica que o livro usou para calcular essa integral aqui. É a coisa mais roubada que tem. Olha o que a gente vai fazer. Ó. A gente vai pegar esse menos 1 sobre x e vai usar por partes aqui. Ó. Então, eu vou pegar esse menos 1 sobre x e esse meu camarada aqui, que eu vou chamar de f. Então, menos 1 sobre x vai ser meu f. Menos 1 sobre x. E aí, o que sobrar vai ser o meu
o g'. Então, o que sobrar vai ser π cosseno de πx. Então, π cosseno de πx. Bom, se meu f é menos 1 sobre x, meu f é derivada, né? Então, é x elevado a menos 1 derivada dá menos x elevado a menos 2. Só que menos 1 vai dar mais. Então, é 1 sobre x2. E aqui, se o g' é π cosseno de πx, quem que é meu g? É integral, né? Então, é π seno de πx. Deixa eu pensar, se eu derivar isso daqui, a derivada da cosseno. Deixa eu tampar a constante aqui. A cosseno vezes π. Então, tem que cancelar sobre π, né? Então, vai sobre π vai cortar com esse aqui. Ele dá certinho. Se eu derivar esse objeto aqui, dá isso. Ó. Deriva seno de πx. É cosseno de πx vezes π. Está aqui. Então, ó, nessa primeira... Olha que roubado, olha essa técnica aqui. Ó. Eu acho que só serve para esse exemplo. Vamos lá. Eu vou integrar essa primeira parcela por partes. Daquele jeito ali, ó. Então, essa primeira parcela é o quê? Integral de 1 até 2 de f vezes g. Então, não, integral de f de 1 até 2 não. É f vezes g. Quanto que é f? É menos 1 sobre x vezes g, que é seno de πx, calculado nos limites de integração, menos integral de 1 até 2 de f', que é 1 sobre x2, vezes g, que é seno de πx, dx. Então, essa primeira coisa aqui, essa primeira parcela, se eu fizer por partes, dá isso. Mas eu preciso calcular essa aqui mais essa daqui. Então, vou colocar mais essa daqui. Integral de 1 até 2 de seno de πx sobre x2 dx. Olha o que aconteceu. Se eu usar por partes aqui, eu cancelo essa integral com essa integral. Roubadaço, né? Eu acho isso aqui muito específico, beleza? Vou usar uma por partes para cancelar com esse negócio aqui. Tem que ter olhos de águia para enxergar isso aqui. Então só sobrou essa parte aqui que eu vou substituir nos limites de integração e eu vou colocar aqui porque está faltando espaço. Então, ó, se o x é igual a 2, isso daqui vai ficar menos 1 sobre 2. Seno de 2π, seno de 2π é 0, então ficou 0, menos 1 sobre 1, seno de π, que também é 0. Então ficou 0 menos 0, que é 0. Então isso aqui é igual a 0. Não vou nem escrever aqui em cima, não. Vou escrever aqui do lado mesmo. Deu 0. Então, se eu calcular essa integral aqui dx dy, eu só precisei usar uma substituição. Agora, se eu calcular o dy dx, eu fiz uma conta que eu precisei usar a integral por partes 2 vezes. Eu fiz uma integral por partes aqui, para diminuir o grau desse polinômio, para eu calcular uma integral sem esse y aqui, e aí é de boa. E depois eu usei uma por partes, que é uma por partes talvez a mais roubada da minha vida, que é para você cancelar esse termo com esse tipo de integral aqui. E aí tá bom, acho que de exemplo, né? A gente fez esse exemplo aqui agora, deu para perceber. Os próximos exemplos não mudam muita coisa. Dê uma olhada aqui. Tem esse resultado aqui, que é o resultado mais bobo que existe, que é imediato das contas que a gente está fazendo. Dê uma lida aqui. Por que eu estou falando que esse resultado aqui é bobo? Bom, o integral de g de x, então g é uma função só de x e h é uma função só de y. Se você tem que integrar dx dy, se você escolher, por exemplo, calcular dx primeiro, você tira esse h de y para fora, porque é uma função só de y. E aí você vai integrar uma g só de x dx. Se você vai calcular uma integral de uma função só de x dx, a resposta vai ser a integral vai ser uma função só de x. E na hora que você estiver calculando a integral em relação a y, você tira essa integral para fora e aí fica uma coisa desse tipo aqui, beleza?
parece que é ganho, parece que você está fazendo assim, você tem que calcular uma integral de um produto assim, separar por esse produto assado, parece que é ganho, mas não é. É a mesma coisa que a gente já está fazendo, tá bom? Então não pensa que isso aqui é uma coisa nova, é uma coisa que sai imediatamente na hora que você estiver fazendo um exercício. Então não acha que isso aqui é uma coisa nova, uma técnica nova, não. É tudo isso que você já está fazendo mesmo nas suas integrais aqui. E aí ele dá um exemplo aqui de uso, entre aspas, dessa técnica aqui. Mas repare que se você for tentar fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo aqui, você vai chegar nesse resultado aqui de olhos fechados, tá bom? Tá bom. Então, ó, exercícios. Tem exercício aqui e acabou. São só esses. Aqui tem muitos, né? Mas aqui é para você treinar, beleza? Calcule a integral integrada. Olha, só um detalhezinho que aqui ele fala. Calcule a integral iterada e calcule a integral dupla. Qual que é a distinção? Integral iterada a gente usa para quando a gente está calculando dy, dx. Então vai fazer uma iteração aqui. Primeiro você faz dy e depois você faz dx. Uma integral dupla é uma integral desse tipo aqui, ó. Integral dela. É uma integral dupla de uma área, de um elemento de área. Mas para você calcular uma integral dupla, você vai calcular uma integral iterada. Essa é a técnica que a gente aprendeu. A gente não sabe calcular uma integral dA ainda, beleza? A gente sabe calcular uma integral iterada, então a gente sabe calcular uma integral dupla. Então tá bom. Então, exercícios aqui tem um monte. Até semana que vem.